Como que foi? Em dezembro eles começaram a falar sobre... Não, isso aí começou assim. A China, quando foi em janeiro de 2020, Tá. ela chegou e falou assim, ó, começou a dar uns casos de pneumonia aqui na cidade de Wuhan. Foi a primeira vez na vida que eu escutei que existia uma cidade chamada Eu Wuhan. também não conhecia. Uma cidade de 12 milhões de habitantes. Pô, São Paulo, cara. Né? Wuhan. E é um vírus novo, coronavírus. Só falou isso. Aí vai a Organização Mundial de Saúde, vai lá para ver qual é a coisa e tal. No final de janeiro, eles falaram, olha, é uma tragédia, nós vamos fazer um hospital, não sei se você lembra, botava na televisão umas máquinas construindo hospital na China, em Wuhan. Vamos fazer um bloqueio dessa região. Janeiro, então? Isso já entrou fevereiro. É porque eu tenho uma lembrança de dezembro, não se e falava nada. E aqui não tinha nada. Aqui não tinha. Não, em dezembro ninguém falava nada disso no mundo. Mas só que a China não falou assim, ó. Pequim, que é aqui do lado, tem 26 milhões de habitantes. Pô, não teve número de Pequim. Quantas cidades deve ter a China de 4, de 5, de 6, de 7 milhões de habitantes? Estava controlado lá naquilo. Como já teve 2 ou 3 vírus que surgiram e ficaram lá, começou e acabou lá, MERS, SARS, então, pô, o pessoal falou, é mais um vírus pesado, vamos chamar assim. Tanto que eu conversava com os outros países e o pessoal, não, então vamos... E a Organização Mundial da Saúde falou assim, não, é um problema da China e um alerta internacional. Não falou que era uma emergência. Depois de um tempo eles falaram, não, é uma emergência internacional, vai passar para o mundo. Aí caiu o sistema de saúde do Irã. Aí o pessoal falou, pô, mas o Irã tá sob boicote e tal. Quando caiu o sistema de saúde da Itália, né? Aí o mundo olhou e falou, não, peraí, o sistema de saúde da Itália não é um sistema fraco. Aí foi indo, cara. Aí foi caindo. França, Inglaterra capotou, Alemanha. E os Estados Unidos lá, o Trump falando que não, isso não é nada, é uma gripezinha, não vamos estressar com isso. O Bolsonaro entrou na do Trump, os dois saíram com a caixinha de cloroquina. Isso a gente tá falando de fevereiro. Tá. Carnaval ele faz aqui. Vida normal, vida que normal. Segue. Nenhum caso. Nenhum caso. Aí quando foi final de fevereiro, começo de março, primeiro caso no Brasil. Aqui em São Paulo, de um paulista que estava na Itália. Ele volta, chega numa sexta-feira, no domingo ele faz um almoço com a família e segunda-feira ele vai no Einstein. Uma doença que entrou pelos ricos. Uma das primeiras doenças infecciosas que não foi dos pobres, da periferia para cá. Ela foi dos ricos para lá. Tanto que no começo só dava Einstein, Sírio-Libanês. Quando eu vi cair esses sistemas todos e falei, cara, e quantos leitos que a gente precisa no SUS para o Brasil para dar conta? 15 mil. E não tinha respirador, não tinha máscara, não tinha avental, porque o Brasil desindustrializou na área de saúde, foi tudo para a China. A China vende uma máscara, bota aqui pra gente a 4 centavos. Não vale a pena. Se você botar uma fábrica aqui, você vai vender a 12. Quer dizer, caramba. Então, não dá nem para competir. Só que o planeta Terra se ligou na China. Ela responde por 96% da produção mundial de máscara, desses itens. Resultado, ela falou, fechei e não vou exportar, porque eu vou usar aqui dentro. O mundo inteiro, vlum. E aí o cara fala assim, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que se não tem a máscarazinha dali, você fala, bota de pano. Só que antigamente tinha aquelas lavanderias hospitalares, que acabou, porque todo mundo compra descartável, ninguém mais faz aquilo. Caramba. Então o mundo ficou perigosamente, aí o cara que tivesse apendicite, ele ia chegar lá, ele ia falar, não tenho o equipamento, não tenho a roupa para vestir o médico para te operar. E não tinha respirador, não tinha monitor. Então, aquele período a gente falava, segura para a gente economizar item para o nosso sistema de saúde não colapsar até a gente conseguir abastecer. Então, essa foi essa época que você falou, o começo dela. Eu ainda não tinha um número enorme de casos, mas a China ficou 47 dias sem vender um item. Nós chegamos na iniciativa privada e pública, somadas as duas, chegar perto de zero. O quê? Perto de zero. Coisas que teriam que vir de lá. Aí chegou um pouquinho... Não tinha um segundo fornecedor, grande fornecedor, tipo Índia, não, e quando a China reabriu, os Estados Unidos entrou lá dentro com aqueles aviões dele e falou, é tudo meu. Entrava a Europa, falava, tudo meu.
E a gente pedalou. Aí conseguimos, aí fomos abrindo os leitos, foi indo, reativamos fábrica brasileira que estava meio parada. Eu coloquei Brastemp, que faz geladeira, ó, você vai fazer respirador para fazer, enfim, fizemos aquela corrida, né, para poder arrumar. E foi nesse tempo que eu apresentava para o presidente sistematicamente, falava, ó, o estrago que fez aqui. Aí ele acreditava que os Estados Unidos ia ter uma... Você ficou assustado na Itália, você já ficou assustado? Ali eu falei, cara... Aí você já acendeu uma luz... E aí tinha um pessoal que o pessoal chama de negacionista ou fake. Eles começaram a criar teorias. Tinha uma que era assim, não, esse vírus só rola em país frio. Aqui é calor, não vai... o vírus não aguenta no trópico. E eu falava, mas a gente não pode acreditar nisso até isso acontecer. A gente tem que se preparar para o pior. Se não acontecer, ótimo. Acabou que o vírus fez um estrago em Manaus, em Cuiabá, cidades mais quentes daqui todas. O vírus não estava nem aí com calor. E aí eles começaram a entrar numa coisa assim, num falso dilema. Pô, entre economia e saúde, eu vou ficar com a economia. Não é assim que a banda toca. Se você está na sua casa lá, sei lá, moram 5, 6 pessoas. Se 3 tiverem uma doença que você não sabe o que é, um morre, a família não vai trabalhar, não vai na escola. Ela vai primeiro resolver. Essa coisa de viver ou morrer é muito dramática, né? Aí eu levei para o presidente, falei, ó, não embarca nesse papo que esse pessoal tá falando que é gripezinha, não, porque é uma pneumonia grave. Eu acho que ele... Porque no começo estava só que era de velho, né? Só os velhos vão morrer. Aí caiu o sistema de saúde de Nova York, aí eu acho que o Trump caiu a ficha e falou, não, aqui eu vou entregar pro cara da saúde, pro Fauci. Caiu Califórnia, caiu Flórida. Aí veio caindo. Aí a gente conseguiu lotar os leitos, colocar os aparelhos e abrir os leitos Brasil afora, para as pessoas terem uma oportunidade de lutar pela vida, que esse foi o principal. Aí eu saí, eu deixei o ministério porque ele queria que a gente não recomendasse aquela coisa do distanciamento para segurar. Ele achava que tinha que deixar o povão ir, e ele achava que se as pessoas fossem pegando, que era só uma gripe, que as pessoas iam ter uma imunidade de rebanho, como a gente fala. Ó, todo mundo pegou igual uma gripe. Então, mas quem aconselhava ele sobre isso? Esse que é o problema. Ele quis acreditar num gabinete paralelo. Ele montou uma turma ali do lado. Cara, tinha de tudo. Não, a maioria era não médico. Cara que entra, da Google. Sei. E aí começa. No Google você vai achar... aí começa. Você vai achar fake news. Aí eles empreenderam aquilo, né? Botaram a cloroquina, então, toma isso. Entra quando? Nessa época, porque é política a decisão. Porque se você falar assim, ó, cara, eu quero que abre tudo. Aí a população fala, pô, mas você não vai... E a saúde? Ele tinha que dar alguma coisa na saúde. Ele falou, toma cloroquina. Mesmo que não tivesse evidência científica nenhuma. Toma cloroquina que resolve. E aí começou, aí foi uma sequência. Aí eles erraram na vacina. Pô, se você fizer uma pergunta para o pessoal aí do ensino fundamental, tá falando de educação, como é que a humanidade combatia bactéria? O cara vai falar antibiótico, é a resposta. Letra C, hein? Como é que a humanidade combatia doença vírus? Vacina, letra A. Pô, nós combatemos pólio, difteria. A única doença que foi exterminada do mundo foi varíola, com vacina. E essas vacinas começaram a ser feitas no século XIX, e passamos o século XX inteiro. Minha mãe nunca perguntou do que ela era feita, qual era o laboratório. Me levava lá e me vacinava. Por isso que eu estou aqui, não tenho as sequelas de pólio, essas coisas. E o brasileiro aprendeu a se vacinar. O Brasil vacina bem. E era óbvio que a saída dessa pandemia mais rápida era a vacina. Porque uma substância nova, até você achar um remédio... Você tem que achar uma planta e isolar a substância, é muito difícil. Agora que estão começando os primeiros remédios a aparecer. Mas a vacina não. O mundo acelerou, fez rápido. Não é ainda o ideal. Elas ainda o vírus dribla. A galera não sabe o quanto foi rápido essa vacina, porque demora muito mais tempo, né? É porque ela só pôde ser feita assim porque era uma emergência global e o mundo inteiro decidiu abreviar as fases de desenvolvimento. E também porque não era um pouco já baseada no que eles estavam fazendo para SARS. Você já tinha, você vinha de não é uma coisa que saiu do zero. Você tinha um conhecimento, eles fizeram
a mesma fórmula, só que normalmente uma vacina é fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, aí você libera. A humanidade falou, não, como é uma emergência, não vamos fazer fase 1, fase 2, fase 3 nós vamos liberar. Na fase 4, que é monitoramento de grande escala, a gente vai correr o risco junto, porque senão teria sido uma catástrofe, né? E o Brasil demorou. Mas qual é o momento que você reserva essas vacinas? Não, quando eu estava no Ministério não tinha. Tinha fase 1. O que é fase 1? O cara tem uma ideia, o cara fala, escreve a fórmula. Porque vacina não é igual ao comprimido, ele escreve. Eu vou misturar isso com isso, vou pegar esse vírus, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim. Ele escreve num papel. Aí ele chega na autoridade sanitária e fala, ó, tá vendo isso aqui que tá nesse papel? Pois é, eu vou aplicar isso daqui nos ratinhos. É a fase 1. Tá. Aí ele olha, pô, o ratinho morreu, sangrou, o ratinho deu ruim, acabou isso daqui, não vou à frente. Pô, os gatinhos todos estavam vivos, estava tudo bem, e eu dosei e virou anticorpo no ratinho. Ó, na fase 1 ela foi bem. Peço autorização para fase 2, que são 100 pessoas, 150 pessoas, que serão os primeiros seres humanos. Normalmente é o pessoal do próprio laboratório. Ah, é? O cara fala, cara, eu vou me auto-aplicar, o cara que fez... Vou aplicar, vou pedir pro meu irmão. Normalmente é um grupo muito, muito em torno daquilo dali. 100 pessoas, 150 pessoas. É a fase 2. Aí, com base na fase 2, o cara fala, ok, te autorizo aí para fase 3. Só que você tem o tempo todo para passar. Você aplica, depois você vai fazendo os exames, exame de sangue, exame de... Fase 3, pode testar em até 15 mil pessoas. Aí o cara faz em diferentes continentes. O cara faz 15 mil. Aí ele fala, tá aqui o resultado, os anticorpos, coisa e tal. Posso usar? Normalmente, na evolução de vacinas, o cara fala, não, vá para a fase 4 e eu quero 400 mil, 500 mil pessoas em diferentes lugares do mundo com esse padrão de checagem. Normalmente é assim. E a fase 5 é monitoramento para o resto da vida da vacina. Tá. E a humanidade resolveu falar, não, com fase 3 nós vamos autorizar a aplicar, que é o que a gente está... As vacinas todas foram para a fase 3 e estão correndo a fase 4 agora. Quando eu estava no Ministério, só tinha a fase 1 e estava a primeira indo para a fase 2. Quem que estava na fase 1, você lembra? Ah, lá tinha uns 100 e poucas. A maioria... todo mundo correu para... Não, e a maioria morre na fase 1. Ó, não virou nada, não tem anticorpo aqui no ratinho, não virou. A sua ideia não virou, a sua fórmula que você fez não virou. Muita gente, muito... Já morreu, tentando... já caiu. Aí... Começou, acho que uma das primeiras a fazer fase 2, que é assim, humano. Posso estar enganado, não falaria isso, mas eu acho que foi a Pfizer. Acho que foi uma das primeiras a fazer fase 2. Que mês foi isso, mais ou menos? Que a fase 2 começou a funcionar? Quando eu saí do Ministério. Eu saí em abril, 16 de abril. E eles estavam ali começando a fase 2. Aí a fase 3, eles foram terminar a fase 3 mais ou menos em setembro, que é quando eles abrem a venda. A pré-venda. Entre a 2 e a 3, se ele está acreditando que ela está marcando bem, ele avisa para os países assim, ó, tô com uma vacina, já passei a fase 1, já passei a fase 2, entrei na fase 3, está marcando bem. Você quer encomendar? Porque na hora que... Encomendar sem dar grana? Sem dar grana. É compromisso de compra. Entendi. Você faz ela funcionar... Vamos fazer um contrato de risco. Se ela funcionar e ela tiver registro aqui no Brasil, na Anvisa lá, eu quero comprar de você 20 milhões de doses, 100 milhões de doses. Quantos que você pode me vender? A quanto? Tá. Se você não encomendar... Você vai para a final da fila. A fábrica não pode... Como a demanda está enorme, nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta, né? São 2 doses, precisa produzir 16 bilhões para dar 2 doses para as pessoas. E o Brasil ficou vendo a banda passar, não encomendou e entrou nessa coisa. Mas encomendou por quê? Eu acho, tudo leva a crer que eles acreditaram que a doença, pelo fato da gente ter transporte público ruim, que as pessoas iam desenvolver a doença. E tipo assim, tá, vai morrer um pouco, mas e daí? Deixa, todo mundo pega e não vou precisar vacinar. Eu acho que eles foram nesse sentido. Não vou gastar o dinheiro, porque até ficar pronta a vacina, tipo assim, todo mundo já pegou, igual uma gripe, um vírus de resfriado. E era um erro, porque esse vírus ele não é igual ao do resfriado. Esse é um vírus de gotícula, então ele
ele precisa aí de uns 4 anos, se você deixar ele à vontade, para criar tal imunidade de rebanho. Ele vai pegando. Você faz primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda, quinta onda. A gente está aí na terceira onda? A gente tá, essa delta que está batendo na nossa porta vai fazer a terceira onda agora. Já fizemos a primeira e a segunda. E esperamos que com a vacina e mais do que as pessoas já tiveram, que essa onda não seja tão arrasador como foi a segunda. A segunda foi uma Mas a segunda, porrada, se a gente tivesse encomendado a vacina e falar, a segunda a gente teria quebrado aquela crista grande, mas isso que as pessoas não entendem. Eu também vejo dessa forma. E a própria volta da economia. A gente já os outros países estão voltando porque... Tem lugar que tá tendo shows Inglaterra, grandes, Austrália. E outra, e o Brasil, o povo quer vacinar. A França tem as vacinas e os caras não vão vacinar, porque lá é o movimento anti-vacina, mistura com religião. Lá tem um nó lá. E os Estados Unidos vacinou 50% e agora quem não vacinou tá tendo... tem gente que não quer vacinar também nos Estados Unidos porque lá tava à disposição bem antes.